Queridos irmãos, queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós estamos reunidos neste momento para realizarmos mais um estudo do Evangelho, dentro da continuidade das nossas atividades online. E hoje nós contamos com a presença do Hélio, do Zé Freire, da Judite e de mim, Luiz Fernando, que vos fala nesse instante. E antes da gente começar o nosso estudo do Evangelho, a gente queria responder a algumas questões que estão sendo feitas todos os dias, ou melhor, diariamente, nas redes sociais do Cefa, por e-mail e tudo mais, que vem nos perguntar quando voltam as atividades do Cefa, quando voltam as atividades normais. E daí eu queria pedir para o Hélio responder para a gente quando que volta? Tem uma previsão? Como funciona, Hélio? Fala para a gente. Olá, Luiz Fernando, Judite, José, os demais ouvintes, né? O Cefa depende de autorização da Prefeitura Municipal de Barueri para voltar ao seu funcionamento, tá? Até o momento não há uma liberação da Prefeitura e também não há uma previsão para isso, certo? Quando sair essa autorização, né, provavelmente haverá algumas medidas que deverão ser adotadas pelas instituições que tiverem o funcionamento autorizado, né? De medidas sanitárias, limitação de pessoal, é uma possibilidade. Então, quando tivermos essas informações e essa autorização, é que nós poderemos planejar o retorno, né? Tanto a data quanto ao formato das atividades. Por enquanto, a gente desenvolve atividades online. Então, nós temos algumas palestras, né, estudos, né, os cursos estão no formato online, o atendimento fraterno, que é agendado pelo WhatsApp, o número do telefone do atendimento fraterno se encontra no site, né, do Cefa, na página do Cefa no Facebook, e uma outra medida, outra atividade que temos desempenhado, o Evangelho no Lar, né, também online, pela plataforma do Google Meet, que até peço para o próprio Luiz Fernando explicar, já que é você quem conduz, né, Luiz Fernando? Então, nosso Evangelho no Lar, como o Hélio acabou de dizer, ele acontece às sexta-feira, às 7h30. Só que nós divulgamos o link de acesso no decorrer da semana e, em especial, na própria sexta-feira. Como que a gente divulga esse link? A gente publica um link de um grupo de WhatsApp no Facebook. Daí você que tem interesse em participar, de estudar com a gente, você vai lá, vai entrar no link do WhatsApp, vai fazer parte do grupo, nosso grupo do Evangelho do Lar. E o link do nosso Evangelho, ele é postado alguns minutos antes do início. Então, ele começa às 7h30, 7h15, 7 horas, o link já é postado. E você clica nele e já está junto com a gente para estudar. Tá bom? Eu acho que é isso aí. Vamos dar início ao nosso estudo, né? E vamos dar início com a nossa prece inicial. Então, nesse instante, eu convido a você, aonde estiver nesse instante, se caso se sentir à vontade, tiver condições, que possa cerrar os seus olhos, que possa pensar em Jesus, agradeça a oportunidade da vida, a oportunidade de aprendizado e a possibilidade de podermos estudar juntos. E vamos rogando a Jesus que envolva cada um de nós onde estivermos nesse instante, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo equilíbrio, de forma que possamos desenvolver esse estudo do Evangelho da noite de hoje para o nosso melhor entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Então agora eu vou passar a palavra para a Judite, que ela ficou quietinha até agora, que vai desenvolver o tema para a gente. Certo. É um estudo, né? A gente está procurando uma forma dinâmica, né? Nessas apresentações online, nessa divulgação através das páginas do Cefa, né? Do nosso estudo. E procuramos aí esse método aí novo, né? Para a gente, né? De uma maneira dinâmica de fazer esse estudo.
Então, hoje o que a gente vai estudar vai ser no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item 18, o bem e o mal sofrer, né? O Hélio, o Luiz Fernando, o José vão me dar aí uma assistência aí nesse estudo. Então, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Foi isso que disse Jesus, né? Então, será que Jesus ele se referia a todos os aflitos? Basta sofrer para ser bem-aventurado? Ou como Jesus mesmo disse, né? Basta sofrer, né, para que mereçam o reino dos céus? Né? Então, é isso que a gente vai nesse bate-papo, né? A gente vai refletir, né, sobre os porquês do sofrimento, o objetivo do sofrimento, né, ou a utilidade do sofrimento, né? Mas uma outra questão que a gente tem que pensar também, será que é só através do sofrimento? Será que é só o sofrimento que é um caminho, né, para a nossa evolução? Fica aí esse questionamento também, né? Será que é só através do sofrimento que a gente evolui? Então, qual a utilidade, né, que o sofrimento tem na nossa vida? Quem de vocês quiser já ir colocando alguma coisa? Não? É difícil responder essa questão de se é necessário só pelo sofrimento que se progride ou né, que vá para frente, vamos dizer assim. De forma absoluta é difícil responder, porque no próprio texto aí, né, desse item 18, né, que é a comunicação de um espírito, né, da Cordério, e coloca qualquer a função do sofrimento e como deve ser encarado, né? Então, muitas vezes, uma dificuldade não é realmente um sofrimento, depende do ponto de vista que a pessoa encara aquilo. Então, uma mesma situação, ela é encarada de maneira diversa por cada pessoa que sofre essa dificuldade, que passa por essa dificuldade. Então, às vezes, o que é sofrimento para um não é para o outro, né? Verdade. Por isso que o tema é o bem sofrer e o mal sofrer, né? Tem algumas pessoas que, frente ao sofrimento, elas têm determinado entendimento, outras não, né? Então, dependendo da nossa postura diante da dificuldade, a gente passa por um maior sofrimento ou não, né? Dependendo da nossa postura. Mas, assim, pensando sobre o sofrimento, se ele é realmente necessário, muitas vezes, não é que ele não seja necessário, muitas vezes a gente podia evitar, né? Porque basta a gente observar a vida ou buscar as escolhas corretas, a gente evita sofrimento. Então, a gente pode aprender também de outras formas que não necessariamente através do sofrimento, né? Apesar que muitas vezes ele é inevitável. Aí vai depender da forma como a gente vai encarar esse sofrimento, né? E nisso a doutrina espírita nos auxilia bastante, porque vem nos falar sobre as expiações, as provas, a nossa necessidade evolutiva, né? E as dificuldades, muitas vezes, é que trazem para a gente aí a oportunidade de aprender e crescer, né? Também, pessoal, um ponto importante de refletir ainda nessa questão. Claro, só complementando, não dá para fechar hipótese nenhuma que o sofrimento é o único caminho para a evolução. Não, não é o único caminho, não. Mas, em se tratando que nós estamos num planeta, né, onde que ainda existe a dor, ainda é necessário, de certa forma, para algumas pessoas, alguns de nós, em algumas situações, esse sofrimento, então, às vezes, torna-se inevitável. E aí, é importante também a gente refletir que o bem, nada mais é do que o progresso, a justiça, a felicidade, a segurança, né? O sucesso, o bem-estar, claro, para todos. Quando eu começo a querer tudo isso, o progresso, a justiça, a segurança, o bem-estar, o sucesso, só para mim, automaticamente eu começo a incorrer no tal
do orgulho, no tal do egoísmo. E aí, fatalmente, a gente acaba desenvolvendo aí, ao meio do caminho da nossa existência, ao longo da nossa existência, certos sofrimentos. É um princípio aí. Agora, não é o único caminho para a evolução. Muitas vezes, esse ponto de vista que vocês falaram agora, que a gente adota diante do sofrimento, é que vai fazer com que a gente perca um pouco de tempo e, a partir daí, a gente acabe se prejudicando ou retardando um pouco, cada vez mais, esse nosso processo de grandeza ou de evolução frente às dores, frente aos sofrimentos. É porque a compreensão, né, do porquê sofremos, e como eu falei, a doutrina espírita nos auxilia muito nisso, ela nos ajuda com esse entendimento, a compreender que muitas coisas têm que ser corrigidas, né, na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes. A raiz do sofrimento, muitas vezes, ela não é visível nessa vida. Às vezes, a gente pode até olhar para trás e ver, né, a consequência de alguma atitude nossa, de alguma irresponsabilidade, de alguma omissão, ainda nessa vida, né? Outras vezes a gente não consegue ver onde está a raiz, né, que causou esse sofrimento, né? E a doutrina espírita vem nos trazer esse esclarecimento, né, que através das diversas existências, né, nós vamos evoluindo, aprendendo, e nesse aprendizado, muitas vezes, nós desviamos do caminho, né, nós deixamos de cumprir as leis divinas, que, na verdade, são leis de amor, né, são leis harmoniosas que regem o universo. Então, toda vez que nós desrespeitamos essas leis, nós geramos sofrimento. Então, a causa do nosso sofrimento pode não estar nesta vida, pode estar em outra existência, né? Mas aí vale o que a gente está falando aqui, a forma como a gente vê o sofrimento. Se a gente, perante o sofrimento, só reclamar, se revoltar, nós não vamos estar tirando lição nenhuma, aprendizado nenhum daquilo. E aquilo não vai valer para nós como um meio de aprender, corrigir, evoluir, né? Então, é esse ponto que a gente está colocando aí, né? O bem e o mal sofrer. Né? Perante a dificuldade, como é que a gente age? Se revolta, reclama, ou procura observar, tirar o aprendizado, ver o que pode ser corrigido, ver o que pode ser melhorado, né? Nesse aspecto também, o bem e o mal sofrer. Complementando o que a Judite estava falando, né? A doutrina espírita ela nos ensina. O nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações, né? Aqui nós estamos e vamos vivenciar aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E uma dessas coisas é a dor. A dor pode ser física, pode ser moral, né? Mas todos nós que estamos aqui passamos por essas aflições. Aquele que mora num palácio e aquele que mora na palha, no local mais simples. Então, todos nós estamos destinados a viver essas experiências que vão nos dar condições de crescer, de evoluir. Mas é que, como o próprio Evangelho nos diz, poucos são aqueles que sabem sofrer, né? E o que seria esse saber sofrer, né? Esse saber sofrer é ter essa fé, a resignação, né? A confiança em Deus, né? Eu acho que... Vamos lá, Judite, toca aí. Deixa eu só pegar um ponto, um gancho aí, Fernando, nesse que você acabou de colocar, que é muito legal saber sofrer com essa resignação, com esse entendimento. Lembrando que a gente pode também pensar dentro desse capítulo 5. Aliás, vamos fazer uma reflexão nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que traz diversos temas aí que, de certa forma, faz a gente refletir. É como se sacudisse, é como se mexesse com cada um de nós para a gente refletir um pouco sobre esses diversos temas que tem dentro desse capítulo 5.
E aí, de repente, para alguém que possa pensar aí, ou ficar aí meio em situações no dia a dia, meio cansado, mediante os seus desafios que vive, olhe logo na frente o capítulo 6, que já traz o Consolador Prometido, que dá uma base legal, né, para poder a gente se fortalecer nessa caminhada que cada um de nós percorre. Mas o que eu queria também colocar nessa questão são dois pontos importantes que, diante desse bem sofrer ou mal sofrer, diante dessa situação, nós podemos adotar duas posturas. Existem duas posturas que podem ser adotadas. Uma delas é, diante do sofrimento do outro, como que nós reagimos? Né? Nós somos aqueles que dizemos que o outro está sofrendo por pouca coisa, que o outro está sofrendo por nada, que aquilo não é problema para ele sofrer. Como é que nós estamos agindo? Somos assim? Ou nós respeitamos e compreendemos que a dor do outro, para nós, pode ser pequena, mas para ele é uma dor enorme. Aliás, cada dor, cada sofrimento, nós mesmo falamos agora há pouco que está ligado ao nosso ponto de vista. Qual é o ponto de vista que o outro tem? Então, a primeira postura para aquele que já busca a compreensão do Espiritismo é se posicionar com respeito frente àquilo que o outro está vivendo. E não entrar na linha de raciocínio do julgamento ou de dizer que o problema do outro não é o suficiente para ele estar fazendo esse drama todo. Esse é um parâmetro. Outra postura que a gente pode adotar. Se o sofrimento for meu, for nosso, o que cabe a cada um de nós? Aí sim, tirar o melhor desse sofrimento, porque já entendemos um pouquinho, buscar essa resignação que você acabou de falar, buscar essa compreensão e seguir em frente. Né? Se somos nós mesmos que estamos sofrendo, devemos buscar sempre uma introspecção e refletir na busca do entendimento da consequência. Né? Sempre da consequência. Oi? E diante da dor também, né, da toda forma de sofrimento, acontece que algumas pessoas, muitos de nós, se entregam ao desânimo, se entregam à tristeza, se entregam à ociosidade, né? Aquela história de cabeça vazia e oficina, né? Porque com a cabeça sua vazia, você só pensando que não vai dar certo, só pensando que não vai conseguir, né? Qual o tipo de energia que vai nos envolver, né? E por isso que o caminho é a fé. O caminho é buscar um entendimento dos porquês que estão acontecendo na nossa vida. E isso a gente consegue o quê? Estudando, caminhando, estudando. Isso aí. E esse estudar, na verdade, o estudar, como o Luiz Fernando está falando, ele nos dá o entendimento do porquê do sofrimento, né? Isso ajuda muito. Mas o sofrimento, ele também nos ajuda a nos conhecermos melhor, né? Porque é a partir dele que a gente passa a ser capaz, como o Zé estava falando, de se colocar no lugar do outro, né? De perceber a dor que o outro passa quando eu estou passando. Isso cria maior sensibilidade, cria empatia. Por exemplo, se uma pessoa nunca ficar doente, provavelmente ela não vai ter a misericórdia, a compaixão daquele outro que está doente, né? Então, a dificuldade, ela enriquece a nossa sensibilidade, quando é bem compreendida. Ela nos ajuda a, passando por isso, compreender o que o meu irmão está passando, quando ele passar por um problema semelhante ou não, né? Porque a teoria é sempre fácil, para todo mundo, né? Frente a um problema, você tem que ser forte, você tem que agir assim, ou tal, mas a gente só vai saber mesmo se a gente tem essa capacidade quando a gente passar por isso, né? Então, o sofrimento, ele também, né, a dificuldade, não falemos só em sofrimento, mas a dificuldade, ela nos ensina, né, a desenvolver capacidades, potenciais, sensibilidades, não que a gente esteja aqui exaltando, né, mas muitas vezes a dificuldade, ela é uma oportunidade da gente descobrir novos talentos, da gente descobrir novos caminhos, né? Quantas pessoas chegam ao Cefa vindo com problemas,
mas aí chegam ali, encontram uma nova filosofia de vida, novo conhecimento, e mudam totalmente ali o roteiro das suas vidas. Então, isso muitas vezes é através de uma dificuldade que acontece, né? Isso aí. É interessante que, puxando aqui para o item 18, que é a nossa referência, a primeira coisa que é colocada na comunicação é que todos os que estão neste mundo sofrem, esteja essa pessoa na riqueza ou na miséria. Então, é como a Judite colocou agora, não pegar só a palavra sofrimento, mas colocar as dificuldades. Até porque, por que todo mundo sofre neste mundo? A Terra é um mundo probatório. Então, e as provas elas vêm através das dificuldades, né? Ele cita aqui a importância da prece, mas que a prece ela, sozinha ela não é suficiente, que é necessário uma fé na bondade de Deus, porque ela reconhece que existe algo acima das forças dela e que, né, quando ela vai pensando sobre o que é Deus e consegue concluir que Deus é a soberana justiça e bondade, tudo o que ocorre é justo e necessário. E aí eu pego aqui um trecho, né, desse item 18, uma recomendação para o momento de dificuldade, né? Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. Então, no momento da dificuldade ou contrariedade, é necessário que a análise da pessoa que passa por esse problema não seja feito só o momento atual, a questão material, a questão, né, do momento. Mas ela deve olhar a coisa de uma forma integral. Então, para isso, ela deve se conscientizar que ela é um espírito, que agora está encarnado, que ela pré-existia antes de nascer, que ela vai continuar existindo após a morte. Não só pré-existia, como teve outras existências de aprendizado, né? Com o estudo do Espiritismo, vai fazer com que ela compreenda que no intervalo das reencarnações, ela passa no período de estudo. Lá, pelo sofrimento moral, ela expia, porque o sofrimento é moral, que ela acaba, de alguma forma, aprendendo algo e elaborando algum plano de, na encarnação, superar certas dificuldades, como prova. E aí, chega do lado de cá. No momento da dificuldade, a gente não consegue saber o porquê que a gente passa por aquilo. No momento da dificuldade, quando o calo nosso aperta, né, vem ali uma doença, vem uma perda de ente querido, vem uma perda de emprego numa situação em que fica tudo mais difícil. O momento é difícil. Só depois que a gente passar por isso é que vamos poder fazer uma reflexão do aprendizado. Por isso que a recomendação é elevar acima das circunstâncias, olhar coisas de forma integral. Se eu não encontro a causa do meu problema agora, é quando deve vir de antes. E outra, eles também recomendam, né, a paciência, resignação e confiança na bondade de Deus. Paciência porque certos tipos de dificuldade é muita paciência mesmo, né? Resignação perante o que a gente não pode mudar. E não ficar ali, né, um adorador do sofrimento. Esse aí tem outro nome. E um outro ponto que ele coloca: e quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, que é o que costuma acontecer quando a gente perde o controle no momento de dificuldade. Impaciência, cólera, desespero. E aí poderemos dizer com justa satisfação: eu fui mais forte. Então, somente depois que a gente passe pela dificuldade, né, que podemos fazer um juízo de valor do aprendizado. Mas durante paciência, resignação, confiança na bondade de Deus. E a prece é um poderoso meio de sintonia, né, para que a gente possa receber a sugestão dos nossos espíritos protetores no caminho a seguir, mas sempre conscientes que a decisão é sempre nossa, né? O Hélio falou aí né, das nossas dificuldades aí na nossa vida, como uma oportunidade também.
Porque quando a gente desencarna, né, na erraticidade lá, a gente tem a oportunidade de preparar essa nova existência. Claro que depende muito da condição de cada um, né? A gente não vai entrar nisso agora, mas dependendo da condição evolutiva de cada um. E muitas vezes a gente pede, sim, uma vida com determinadas limitações ou dificuldades para que a gente aproveite bem essa encarnação. Tem um exemplo sobre isso no livro Nosso Lar, né? A história do Ricardo, que era o marido da Dona Laura, e ele, então, iria reencarnar na frente dela, para que depois ela o acompanhasse, né? E o que ele pede para aqueles que ficaram na retaguarda no plano espiritual? Que eles orassem para que ele não tivesse facilidades, né? Foi o grande pedido dele, né? Orem para que eu não tenha facilidades, que é para que ele aproveitasse bem essa encarnação. Porque lá no plano espiritual a gente tem outra dimensão do que é essa vida aqui, terrena, né? Chegando aqui, né, o esquecimento faz com que a gente, muitas vezes, se apegue, né, às coisas materiais, sofra por elas, e a gente esquece o verdadeiro objetivo do espírito, que é progredir. Quando lá na erraticidade, né, antes de reencarnar, muitas vezes a gente pediu mesmo, programou para que a gente passasse por determinadas limitações e dificuldades. Então, quando o entendimento, ele nos acompanha, né, através do conhecimento que a gente busca, a gente tem uma outra postura frente às dificuldades, aos sofrimentos, né? A gente consegue, né, quando a gente chega nesse momento, a gente consegue ter ali o equilíbrio, como o Hélio falou, né, buscando na prece, né, esse equilíbrio, porque ela é uma ligação com esses irmãos do plano espiritual. Mas até essa prece, para que haja essa ligação, ou seja, eles sempre estão nos auxiliando, né? Mas para que a gente sinta esse amparo, é preciso que a gente esteja ali, na sintonia, indo buscar, né, sinceramente, esse amparo. E eu sempre lembro, né, que a prece, ela tem 3 objetivos, que a gente sempre esquece, né? Que é o louvar, o agradecer e o pedir, né? E o louvar, eu vejo assim como se fosse o reconhecer a perfeição da criação de Deus, né? Deus criou esse mundo perfeito, harmonioso, as leis de Deus são perfeitas. Então, quando a gente louva, a gente reconhece, né, que Deus fez tudo certo, que Ele nos ampara sempre, né, que as suas leis são perfeitas e são justas, né? O agradecer, que a gente também esquece tanto. A gente tem tantas coisas para agradecer, essa oportunidade de vida, todas as pessoas que usam o nosso caminho e nos auxiliam, todas as oportunidades que nós temos. Então, eu acho que a gente devia seguir exatamente essa sequência, né, quando a gente faz prece. Primeiro louvar, depois agradecer e, por último, pedir. Porque aí, quando a gente vai pedir, a gente já está numa sintonia tão boa que a gente consegue conectar melhor com esses irmãos que estão sempre nos amparando, né? No próprio livro lá do André Luiz, no Nosso Lar, quando a Laura, a esposa do Ricardo, ia reencarnar, a maior que ela sentiu assim mais amparada para reencarnar foi o fato dos amigos ficarem na retaguarda, né? Porque, como a gente sempre fala, né? Reencarnar, para nós, para o espírito, ele tem mais medo de reencarnar do que a gente fala que a gente tem medo de morrer, mas eles de lá, a gente, né, de lá para cá tem muito mais medo, né? Porque a gente chega aqui, frente aos embates, a gente tem medo de falhar, né? Justamente por isso, não saber sofrer, né? Não querer sofrer, não querer passar pelas dificuldades. Isso aí. É porque, junto a esse, né, lembrando a esse diálogo aí, eu estava pensando aqui um raciocínio que vai, de certa forma, aquilo que a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Ou seja, por que será que tem muitos de nós que incorre na situação de passar pelas mesmas dores e os mesmos sofrimentos por um bom tempo? Parece que o negócio é repetido, parece que o negócio é programado ali, né? É sempre a mesma coisa, né? Se a gente olhar na nossa vida, ao nosso redor, ou com nós, ou com bastante pessoas, ou com esse tipo de coisa,
Então, assim, alinhado a esse questionamento, eu levanto mais uma questão, quanto à rebeldia. Alguns de nós é meio rebelde com a vida, às vezes um pouco. Né? E rebelde, aí eu chamo a atenção aqui, nós, que rebelde não é só aquele que, por exemplo, quando está na sala de aula, cisma lá, sai brigando com a professora e que não vai fazer isso ou aquilo. Rebelde também é aquele que, mesmo calado no seu canto, e aí que serve para nós na vida também, não aceita e fica sem falar, mas fica resmungando por dentro ali e vai durante um longo tempo no processo de aceitação daquilo que a vida te coloca. E aí o que acontece conosco, né? Quando a gente automaticamente é rebelde com a vida, a gente vai angariando problemas ou dores para cada um de nós. Porque penso, a doutrina espírita nos coloca que vive-se mais feliz, mais tranquilo, aqueles que têm flexibilidade para com a vida. Aqueles que insistem em manter uma rigidez grande demais sobre tudo aquilo que acontece ao seu redor, automaticamente sofre um pouco. E aí eu vou lembrar aqui um pouquinho uma história fictícia da Nicotinha. É uma historinha só para a gente. Dona Nicotinha. Dona Nicotinha tinha o seu filho viciado em droga e o seu esposo viciado em álcool. E Dona Nicotinha dizia que só ia ser feliz um dia quando o filho saísse do vício das drogas e o seu esposo saísse da bebida. Resultado da história: Dona Nicotinha morreu e o seu esposo continuou bebendo e o seu filho continuou usando droga. Então, assim, não dá para a gente, durante a vida, atribuir a nossa felicidade a uma certa circunstância, uma certa situação. Então, é necessário que a gente tenha flexibilidade conosco mesmo, flexibilidade com a vida, e que a gente continue dentro das limitações, buscando os caminhos e soluções para estar bem com a problemática de dores que nos envolve. Porque quando partimos, né, do mundo espiritual para o mundo terreno, nós temos um único compromisso, é com nós mesmos. Compromisso é com a nossa encarnação, é conosco mesmo. Nós não temos que querer atribuir a nossa felicidade, nosso progresso à vontade de alguém. Só depende de nós. Foi uma historinha da Nicotinha só bem tranquila, fictícia, só para a gente imaginar aquelas pessoas ou nós que vivem o dia a dia com a maior inflexibilidade do mundo para com a vida. Então, sejamos leves, sejamos tranquilos, sejamos serenos, mas sem se acomodar no meio do caminho, buscando solução sempre, porque cada problema tem uma solução, tem mais de uma ou uma solução para aquele problema. Então, se o problema é comportamental, temos que buscar a solução de comportamento. Se o problema é emocional, precisamos buscar a solução emocional. Se o problema é material, da mesma forma. Se o problema é moral, da mesma forma. Aí eu abro uma reflexão aqui para a gente discutir, ou para a gente pelo menos pensar. Se você é alguém, né, que chega no teu trabalho todo dia e nem bom dia dá para as pessoas, o que você quer receber de volta? Se você é alguém que todo dia julga todas as situações, né, no primeiro ímpeto que vem dentro de si, o que você quer receber dos outros? Se você é alguém que nunca lembra do aniversário de alguém, como é que você quer chorar, quer reclamar quando os teus aniversários vão acontecendo e ninguém nunca lembra de você? Então, são coisas simples, mas que vale a pena a gente pensar. Porque viver é aprender a ser dinâmico dentro das limitações que carregamos. Porque, como o próprio Hélio ou foi alguém aí falou, nessa existência sofre o pobre, sofre o rico, sofre o espírita, sofre o evangélico, sofre o umbandista, sofre todos nós. Agora, cada um atribui o valor que tem dentro de si daquele sofrimento. O importante é podemos ter certeza, se aprendemos a olhar para a vida, enxergando sempre o caminho da solução,
e viver a vida dentro de uma leveza, dentro de uma serenidade, dentro de uma tranquilidade, né, que nos é possível, nós vamos ser melhor do que aquele que quer carregar a vida com a inflexibilidade, ou sendo algo que não é, né? Eu até me admiro como quando tem alguém que fala assim, eu já vi pessoas que falam assim, na minha vida eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Será que é? É difícil, é difícil, né? Eu já tentei fazer essa experiência e difícil, e não é sempre assim que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. É necessário a gente aprender a conviver com o momento de não conseguir fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. Porque aquele que quer levar a vida desse jeito vai incorrer nas dores, inevitavelmente, e aí vai precisar aprender a conviver com elas. Agora, como nós falamos no princípio, agora há pouco, que parece uma coisa programada, né? Cada um tem pessoas que vivem os mesmos problemas, dias, meses, anos, né? Por que será, Judito? Faça a pergunta para você aí, responde aí. Passou a bola para mim? Aí eu respondo com outra pergunta. O que é o bem sofrer? Bem sofrer no meu ponto. Bom, bem sofrer podemos enxergar como vivenciar esse momento temporário de dores e sofrimento, como enxergamos, de uma forma compreensível a não ser rebelde diante dela, ou não incorrer na inaceitação diante dessa dor e sofrimento. Bem sofrer é olhar para as situações que nós estamos inseridos e entender que, como dizia o Chico, lá ou dizia o Emmanuel Chico, tudo passa. E a partir do tudo passa, é necessário tirar o pé do chão, fazer a nossa parte, não ficar sentado no sofá esperando as coisas cair do céu e buscar as soluções dentro da limitação. É um momento importante para a gente refletir isso. Passamos situação hoje no nosso país envolvido em situação de coronavírus, envolvido em situação econômica, envolvido em situação moral, envolvido em situação intelectual, um monte de situações que desafiam. Mas o que é bem sofrer dentro desse processo? É entender qual é a minha parte, o que compete a mim. É cuidar do meu processo reencarnatório, estar bem comigo mesmo e viver cada dia dentro das limitações o melhor possível, ou ficar preocupado com o que está acontecendo lá em Brasília, lá na Europa. Então, é fazendo a nossa parte que nós vamos, bem feito, com compreensão, que nós vamos sofrer bem. Sofrer bem é isso. Bom, dentro do contexto que o Espiritismo nos coloca aí, né? Isso. Por isso que é importante buscar conhecimento. Eu acho que o maior bem que a gente pode buscar hoje, na atualidade, é o conhecimento, né? Teve épocas no mundo que era o dinheiro, que era importante, outras épocas era o poder. Eu acho que hoje quem busca conhecimento e sabe usar esse conhecimento, ganha o entendimento necessário para viver. E a gente está falando aqui de conhecimento espiritual, né? Do conhecimento que a doutrina dos espíritos nos traz, esclarecendo o Evangelho de Jesus. Então, esse entendimento é que faz com que a gente tenha uma outra postura frente às dificuldades, né? Aprenda esse bem sofrer, né? Porque a gente vai compreendendo o porquê do sofrimento, que ele pode ser uma consequência dos nossos débitos, que ele pode ser aprendizado, mas tudo objetivando a nossa evolução espiritual, né? Objetivando a vida futura. E a gente vai compreendendo que essa vida ela é uma etapa, né? Que nós somos espíritos eternos, né? Então, aquele que bem sofre, ele não murmura, ele não reclama, né? Não deixa a reclamação virar hábito, como algumas pessoas, né, deixam, e o reclamar, o se revoltar, não traz aprendizado algum, né? Pelo contrário, aumenta o amargor das nossas provas, das nossas dificuldades, não é uma solução, né? E sim é o refletir, né? O que aquela dificuldade pode me ensinar, o que eu tenho que corrigir. Então, é nesse aspecto que a gente tem aí que utilizar o conhecimento ali para
analisar cada situação, né? O porquê também de cada situação. Então, isso é que nos dá força e fé, né? Para a gente buscar aí melhores condições, ter a paciência, ter a resignação nesse momento. É isso. Tem um ponto, né, que creio que seja útil abordar, porque nós abordamos aí a paciência, a resignação como forma de bem sofrer, e citamos aí o pessoal que se rebela, né? Então, rebelde, as coisas. Só que tem um que é o oposto a esse, que é logo no começo aí do item 18, que ele coloca assim: o desânimo é uma falta. O desânimo. Então, muitas pessoas ficam apáticas ante as dificuldades, onde o extremo desse desânimo chega a ser o suicídio. E quando a gente trata dessa questão do desânimo ou desgosto pela vida, tem que ter o pessoal que se rebela e tem o pessoal que fica desgostoso com a vida e perde as forças. Se a gente remeter ao Livro dos Espíritos, lá na questão 943, quando ele uma série de questões lá referente a suicídio, que Kardec propõe a sua pergunta, né, de onde vem esse desgosto pela vida? Que geralmente da ociosidade, da falta de fé, porque não enxerga algo à frente, né? E geralmente da saciedade. Mas ele já dá, nessa resposta, a receita que vem bem naquilo que a gente tem comentado sobre o bem sofrer, que é a seguinte: para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, então vejam, com fim útil, que é o trabalho, e as suas aptidões naturais. Não é necessariamente trabalhar naquilo que gosta. Porque tem gente que tem aptidão para ser, por exemplo, programador, mas ele não gosta muito, ele faz aquilo porque é o que paga ele. E dá o sustento, mas é aquilo que garante a família dele feliz, é aquilo que garante o estudo dos filhos dele, é aquilo que vai girar e ele sentir saciado de realmente ter uma finalidade útil. Então veja, aptidões naturais. Aí, nesse caso, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Que uma pessoa que está ocupada, né? O Zé pode falar muito bem que está ocupado, ela nem vê o tempo passar. E se ela utiliza isso num fim útil e conforme as suas aptidões, que ela vai fazer bem feito, ela realmente cresce com isso. E aí, com tanto mais paciência, novamente, né? Paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista, a felicidade é mais sólida e mais durável que as espera. A felicidade mais sólida não é para essa existência. Sempre, por mais feliz que a gente esteja, ela é relativa, sempre vem algum entrevero familiar, vem alguma doença, alguma perda de ente querido, alguém que... Então, a gente está sempre em luta. Por isso que a felicidade é relativa. Mas se a gente visa o nosso futuro mesmo, a gente sai dessa questão do desgosto pela vida, do desânimo, como também sai do outro posto, que é a rebeldia. Isso caracteriza, ao meu ver, o bem sofrer, que é o bem se portar diante das dificuldades. Não sei se o Fernando tem esse mesmo pensamento, não sei se ele enxergou outra coisa por aí. Ou se o Fernando dormiu, né? Não sei. Não, não dormi não. Ah, Pode... Tem uma historinha aqui, uma historinha não, uma lição no livro Pontos e Contos, do Chico com Humberto de Campos, que a lição é a lição número 5, é o testemunho. Não sei se alguém já leu essa lição aqui. Eu gostaria de ler ela, porque assim, essa lição, o testemunho do livro Pontos e Contos do Chico, vai refletir bem essa questão, ou fechar bem essa questão do bem sofrer aí nós. E ela vai fazer uma relação ao dia a dia de forma bem lógica. Ela diz o seguinte:
Um santo homem repousava junto a velho poço em Cesareia, quando se aproximaram dele alguns jovens aprendizes do Evangelho, rogando-lhe esclarecimentos sobre o testemunho a que se referem todos os orientadores da virtude cristã na preparação espiritual. O ancião fez um gesto de bênção e falou sem preâmbulos. Um devotado judeu convertido à Boa Nova resolveu transportar a palavra do Senhor para certa comunidade rural da antiga Fenícia, onde residia, no intuito de guiar corações amigos, das trevas para a luz. Inflamado de entusiasmo, saiu de Jerusalém para a nova pátria que adotara, após recolher os ensinamentos do Messias, através dos apóstolos em ambiente familiar. Mente modificada e coração refeito, passou a ensinar as verdades novas, sem perder o calor da fé, ante a gelada indiferença de velhos companheiros de luta. Ninguém queria saber de perdoar inimigos ou auxiliá-los, e muito menos de lançar mão dos próprios haveres, em favor da fraternidade, e, por isto, o pobre doutrinador foi insultado e apedrejado em praça pública. Decorrido longo tempo do esforço inútil, deliberou transferir-se para aldeias prósperas, situada às margens do Eufrates, onde contava com diversos amigos, e pôs-se a caminho sem vacilar. Seguia a estrada fora, de pensamento voltado para o céu, todo azul e ouro, agradecendo ao mestre a bênção das flores e das brisas, que lhe adocicava a marcha, quando, certa altura da zona pantanosa, surpreendeu o ardiloso crocodilo que, sorrateiro e voraz, rastejava ao seu encontro. Compreendeu a extensão do perigo e tentou evitá-lo. Recuou instintivamente, todavia 2 temíveis animais da mesma espécie buscavam atacá-lo pela retaguarda. Então ele já via esse crocodilo pela frente e esses outros animais por trás querendo pegar ele. Sabia que não longe existia pequena cabana a que poderia abrigar-se e deu-se pressa em alcançá-la, atingindo-a. Porém, reparou surpreendido que a choça cabana fora incendiada por anônimo delinquente. Procurou a margem do grande canal próximo, onde pequena ponte lhe proporcionaria passagem para outro lado da região. Entretanto, a ponte rústica fora arrebatada por inundações recentes. A esse tempo, outros crocodilos se haviam agregado aos 3 primeiros e o viajou, apavorado no intuito de preservar-se, encaminhou-se para uma cova antiga, não muito distante. Contudo, ao abordá-la, notou que enorme serpente lhe ocupava o fundo, apresentando-lhe agressiva cabeça. Difícil a situação do nosso companheiro, hein? Atordoado, dirigiu-se para 2 árvores, aparentemente vigorosas, e tentou escapar através de uma delas, mas em poucos segundos o vegetal tombou fragorosamente, restituindo-o ao chão. Escalou a segunda e repetiu-se a experiência. As raízes haviam sido destruídas por vermes invasores. Lembrou-se o convertido de certo montículo de pedras e, concluindo que algo devia possuir para defender convenientemente, correu buscá-lo. No entanto, somente encontrou sinais de trabalhadores que, sem dúvida, as teriam transportado para alguma construção das adjacências. Ávido, buscou algum elemento para a defensiva natural, todavia o terreno fora levado por chuvas e viu sequer a mais leve laxa de lenha. Desacoroçado, subiu pequena eminência com a intenção de se despejar-se em algum vale, mas, alcançando o topo, descortinou simplesmente o abismo e compreendeu que o abismo significava a morte. Então, olha só, crocodilo na frente, animais ferozes atrás. Depois dessas tentativas inteiras, subiu no abismo que queria se suicidar. Ele viu que esse não era o caminho. Então, aquele homem que tanto se torturara, fitou o céu, ajoelhou-se e, ante as feras que se aproximavam, clamou confiante: Mestre, cumpram-se no escravo os desígnios do Senhor. Nesse ponto da experiência, o discípulo espantado lobrigou, tendo neblina, da qual, numa reduzida fração de minuto, emergiu
o próprio Jesus, radiante e belo, que lhe disse bondoso: não temas, estou aqui, a minha graça te basta. Forte ventania soprou, célere, e os ferozes sáureos recuaram assombrados. Então, o narrador fez uma pausa e concluiu: todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda de purificação. Então, todo aquele que busca se melhorar, que busca o caminho reto, que busca vencer os seus desafios, né, com certeza vai encontrar dificuldades. Quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior é o número de testemunhos e de lições, porque as dificuldades, obstáculos, perseguições, incompreensões são sempre feras simbólicas. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano, outros que recebem um crocodilo mensal ou semanal, e muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo das experiências, do avanço levado a efeito, esses momentos preciosos e importantes. Contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. Então, a lição, né, do livro Pontos e Contos, que para o público, para as pessoas que vão estar vendo aí esse nosso bate-papo sobre o bem e mal sofrer, bem sofrer e mal sofrer, vale uma reflexão. Cada um encontra de dificuldade aquilo que já está no caminho da ascensão. Cada um encontra a dificuldade aquilo que é necessário para si. A nossa existência, as nossas vidas, às vezes a gente brinca que é mais ou menos igual o jogo de videogame, né? Que as molecadas jogam lá, né? Acaba uma fase, aí a gente fica lá alegre, feliz, que superou aquela fase. Aí vem a próxima fase. Como é que vem a próxima fase? Com mais dificuldade. Aí vem a outra, com mais dificuldade. E assim é a nossa vida. Assim é o processo de engrandecimento humano, né? Então, e nós, homens, nós, espíritos encarnados, que aqui estamos na Terra, né? Deus criou cada um de nós para que a gente realmente busque cada vez mais, ao longo do nosso processo, as adversidades, os desafios, porque é elas que faz a gente crescer. Imagine cada um de nós se não tivesse desafio ou adversidade. O que aconteceria com a gente? Estaremos fadados a ficar na mesmice. É a mesma coisa da morte, né? O que faz a morte com a gente? Tira a gente da mesmice. O que faz uma avalanche de situação difícil que vem no nosso dia a dia aí? Às vezes a gente está tão bem, está casado, bem casado, emprego, ganhando dinheiro, filho, família, aí daqui a pouco vem uma situação que nos remexe, nos mexe. Para quê? Para a gente passar de fase. Então, que a liçãozinha aí do Humberto de Campos, do irmão X, Humberto de Campos, possa fazer com que a gente reflita, com que a gente possa aceitar, compreender que cada um tem os desafios que precisa, que merece e que é necessário para poder a gente avançar de fase. Por mais que em algum momento qualquer um de nós possa achar que não consegue superar a dor, que não consegue superar essa dificuldade, saiba que o fardo pode ser até pesado, mas nós conseguimos carregar. A gente só recebe aquilo que a gente consegue carregar e aquilo que a gente tem condições. E vai passar, acredita nisso. E a gente vai passando para as considerações finais, né, que a gente está avançando no horário, né, Judite? Vou deixar para a Judite fazer as considerações finais para a gente caminhar para o final. Tentar amarrar aqui as ideias, né? Tentar resumir, mais ou menos, se bem que esse assunto é um assunto muito amplo, né? Mas frente à dificuldade, né? Porque a gente pode até separar dificuldade e sofrimento, né? Dependendo da nossa postura, a gente não vê
uma grande dificuldade com o sofrimento, né? Se a gente já tem amadurecimento, conhecimento, fé, né? Porque esse conhecimento tem que trazer a fé, né? A fé raciocinada. E nunca esquecer de continuar caminhando, continuar buscando trabalho, continuar buscando atividade, continuar buscando meios de exercitar o nosso potencial e não estagnar, né, frente às coisas que nos aparecem e reclamar, né? Então, é isso, buscar a força na prece, no conhecimento e no trabalho, né? Porque o trabalho no bem, né? A prática do bem, ela nos fortalece, né? E muitas vezes conhecer o sofrimento do outro faz com que a gente veja que o nosso sofrimento não é tão grande assim, né? Então, e buscar ajuda quando necessário. Para isso também o nosso CEPA está de portas abertas, né? Agora não, né? Foi o meio de falar, mas estamos, de certa maneira, aí acolhendo as pessoas ainda através das entrevistas e se Deus quiser, logo estaremos aí presencialmente também, porque o conhecimento, né, do Evangelho, o conhecimento da doutrina dos Espíritos nos auxiliam muito na compreensão, né, do porquê do sofrimento e como, né, frente ao sofrimento, como agir, né, como nos fortalecer, né, colocando ali o nosso objetivo na vida futura. E é claro, a gente fala de vida futura, mas toda melhora íntima, né, que a gente tenha já faz reflexo no dia de hoje, né? Então, que a gente tenha isso em mente e procure aí, através da prece, do conhecimento, né, angariar todas essas estruturas para que a gente tenha mais maturidade, mais equilíbrio frente ao sofrimento, às dificuldades. Isso aí, Zé Freire, Hélio, mais alguma consideração? Não, já tudo muito bem resumido. Tá A bom. única consideração que eu deixaria aqui para mim e para nós em todos os sentidos é que, relacionado a esse tema, é que, como diz lá o Evangelho, né, e a Bíblia, Deus não coloca nenhum fardo, né, se você não tem condições de carregar. Então, sigamos em frente e, com certeza, só teremos coisas melhores, situações melhores naquilo que nós estivermos buscando e aquilo que acreditamos e que desejamos, sentimos e agimos. Isso aí. Então tá bom. Então a gente vai partindo para o encerramento do nosso estudo de hoje. Vou pedir para o Zé fazer a vibração e a prece de encerramento para a gente agora. Ok. Então vamos mais uma vez, elevando os nossos pensamentos. Vamos rogando a Deus que possa derramar sobre o nosso planeta Terra o seu amor, a sua luz, a luz da compreensão para todos os homens que assim permeiam esse nosso planeta. A luz da compreensão para os homens de nosso país, Brasil, pátria do Evangelho. Que esses mesmos homens que assim recebam essa luz possam buscar encher os seus corações de vontade e desejo de fazer o bem. Que as leis possam ser criadas por eles, de certa forma, que venha beneficiar essa coletividade. E que assim nós possamos ter, em breve, um país e um mundo melhor diante da situação que estamos vivendo. Que cada um de nós possa transformar as suas convicções de forma a ser melhor no seu individual, somando a tranquilidade e a serenidade do coletivo. Vibremos também para aqueles que estão nesse momento nos hospitais trabalhando com muita seriedade para levar a saúde física, emocional, intelectual, mental àqueles que lá se encontram. Vibremos também
por aqueles que nos seus lares, nos seus trabalhos, aonde estiverem, que possam estar dando cada passo na busca do homem de bem, na busca de atitudes que venham engrandecer as suas ações frente a essa coletividade maior. E se for permitido, que possamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos lares, que nesse momento, Pai, todos os lares que passam por dificuldades, que possam receber a presença, a visita da espiritualidade amiga, que venha trazer a harmonia, a paz e a esperança. Que assim seja, graças a Deus, e agradecemos pela noite de hoje, por esse nosso estudo, por esse nosso bate-papo, de uma forma diferente, de uma forma mais leve, mas que, de alguma forma, podemos primeiro elucidar a nós mesmos essas questões de resolver com muita tranquilidade as nossas dores, e que aqueles que assim estiverem assistindo esse nosso bate-papo nesse momento, possa também ser tocado pela força do amor, pela força da grandiosidade que carrega dentro de si. Que Deus não desampara nenhum de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então tá bom, uma boa noite a todos e até breve. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, até mais. Tchau.